E o tema da galera, que a galera sugere aqui, é o Flamengo. Gustavo Henrique, Pedro Rocha, Michael e agora Thiago Maia e Pedro. O Flamengo com certeza terá muitas estrelas no seu banco de reservas em 2020. Será que isso não vai atrapalhar o vestiário do Flamengo? Bom, você conviveu com vários timaços, né? E aí? Eu sei que o Flamengo tá tendo várias opções, né? Não vai faltar opção pro português, né? Não atrapalha não, vai ter várias competições, né? O Flamengo tá começando a viver o momento de Real Madrid. Aquele que você falava, o Palmeiras é o Real Madrid das Américas, né? O Mauro Betti. O Mauro Betti que falava. Fala muito isso. Real Madrid das Américas. Vai ser o time a ser batido nessa temporada, pelo que fez no ano passado. Daí tá chegando todo mundo. E cabe, tem lesões, tem tudo. Em algum momento, dentro da competição, o Flamengo ficou deixando a desejar porque não jogou alguns jogadores titulares, viu? Sim. E aí teve que contar com o Lincoln, com não sei o que, e não foi a mesma performance. Eu só queria que vocês me ajudassem a ter uma definição da história. O Alexandre Matos, ele veio pro Palmeiras, contratou um monte de jogador, né? Montou 2 times, o Palmeiras foi campeão com um time titular, um time reserva, blá. Aí ele saiu amaldiçoado, porque contratou muito jogador, e o certo é ter 22 e 3 jogadores e mais a base e tal, não sei o quê. E aí, gente, o que nós queremos? É pra ter um elenco enorme? É pra ter alguns bons, um time bom e uma base? O que a gente Eu sou a quer? favor de ter 22 e mais a base. Mas 22 de equilíbrio, lateral reserva. Tudo aí é um lateral titular machucou, entra o reserva e puxa da base. Mas o Flamengo não está contratando nessa quantidade toda. Você vê que ele foi buscar com um tempo. Primeiro, ele começou contratando lá atrás. Primeiro, já faz anos que ele está nesse período de contratação para chegar nesse time. Ele começou lá com o Diego, me ajuda. Diego, Everton Ribeiro. Depois Diego lá Alves. Atrás. A Diego Alves, o goleiro. Os 2 laterais. Aí depois veio o Vitinho, que não rolou, não jogava e tal. Chegaram alguns que não deram certo, o Henrique Dourado, o Uribe. Que chegaram e foram embora. Agora, aí esse ano que ele buscou o Bruno Henrique, o Gabigol, em janeiro o Gerson, de 19, que veio já veio no meio do ano, janeiro, né? Eles pegaram, os laterais no meio do ano. Em janeiro eles pegaram o Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio e Arrascaeta. Isso, aí, no foram meio 4 do ano, contratações. No meio do ano mais 4, né? O Marinho, o Felipe Luiz, o Rafinha e o Gerson. Exato. Assim, não foram... Não há um volume assim. Claro que de repente um jogador ou outro, tem um menino lá do Bangu, lateral direito, que deve ser emprestado agora, mas são contratações que não fazem tanta diferença no caixa do time. E agora, as contratações são bem pontuais também. A conclusão que se chegou, qual foi? Que o Flamengo tinha um grande time, mas o banco não era tão forte, especialmente lá atrás. Aí busca o Gustavo Henrique, que deve ser até titular, acredito. Acho que é jogador com potencial até ser para titular. Vem o Thiago Maia, mas o Pires o Cuejar já foi. O Pires da Mota tá indo também. O Pires da Mota tá indo também. Como o Berril, o Flamengo também quer trocá-lo. E aí tá chegando um outro jogador agora, né? Tá contratou já o Michael. Ou seja, meio que tá trocando esse banco que não é tão forte para fortalecer. Ou seja, ele não quebra a ideia passada. Ele vai continuar com 22 e 3 jogadores e a base, é isso? Só que agora com um time, os reservas mais próximos dos titulares. Acho que existe uma discrepância bem grande do time titular pro resto do time. O Flamengo, todo mundo... E outra coisa, e sem falar que o Jesus, desesperadamente, chegou, tava pedindo um centroavante, e agora tá chegando o Pedro, mas ele não teve, nunca teve. Ele nunca teve essa opção de área, seria o Lincoln, que é um garoto. Era sempre o Lincoln, né? O Flamengo, ele ficou muito marcado com aquele time de 11, que todo mundo sabe decor. E ficou também a imagem que o Jorge Jesus, ele repetia o time todo jogo, não era bem isso. Ele trocava 2-3, ele não trocava 11. Até a estatística oficial, o Flamengo, aquele time de 11 que todo mundo fala sem pensar, aquele time iniciou 8 jogos. Aquele time, 8 jogos. 8? Aqueles 11 lá, 8 jogos. Desses 8 jogos, 2 foram no Mundial de Clubes, que não está, vamos dizer assim, na temporada regular. É uma coisa extra. Portanto, na temporada regular, 6 jogos. Desses 6, 2 são contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores, e 1 a final com o River Plate. No Brasileiro foram 3 jogos, com aquele time de 11. Alguns jogadores eram mais poupados do que outros, né? É inimaginável uma coisa dessa. E agora ele tá reforçando, que alguns saíram. Rodinei saiu, Rodolfo saiu. São caras que não estavam à altura. Pode sair o Pires da Mota, pode sair o Berril. E agora, por exemplo, na zaga, se ele perde o Rodrigo Caio ou o Mari, que hoje são os titulares, ele tem um cara como o Gustavo Henrique, que pode até eventualmente ganhar o lugar de um deles. Sim, tem tudo. Antes o Rodolfo nem ameaçava. Eu acho que o Gustavo Henrique joga mais que o Pablo Mari. Eu também acho.
O Pires da Mota não ameaçava o William Arão, o Gerson, o Thiago Maia pode ameaçar. Ele vendeu o Léo Duarte durante esse período. Foi pro Milan. E vai vender o Renier. Então, a venda do Renier, ele vai ter lucro em relação ao que ele vai gastar para comprar esses a venda caras. dele tá dando potencial pro Flamengo contratar. O Gerson tem Vendeu- proposta. Falaram de uma sondagem só do Tottenham, mas nada. Falaram de Bruno Henrique na China, mas acho que proposta mesmo não teve. Outros que eles venderam agora, meio do ano passado, saiu Vinícius Júnior. Meio de 18, não do 19. Fim de 18, saiu Paquetá. Aí saiu Léo Duarte, agora O Trauco, Renier. que aí ninguém sente falta, que né? também Mas foi vendido. É, Eles jogador de estão, seleção peruana, né? Eles estão equilibrando, eles estão vendendo e comprando também, né? E acho que eles estão trazendo 5 caras que podem eventualmente ser titulares, talvez não. Pelo menos 3 desses aí, Gustavo Henrique, Thiago Maia e Pedro, acho que eles têm bola para brigar por posição. O Pedro Rocha e o Michael, vamos ver, mas os outros 3 têm bola, eventualmente, para num momento. Thiago Maia pode desbancar o Ilharão em algum momento, por exemplo. Duas questões aqui. Primeiro, o Flamengo tá sozinho no mercado. Segundo, se tiver, isso te incomoda, Vamp? Ser um time tipo assim, o Bayern de Munique do Brasil? Flávio, o Brasil é muito assim, ó. Sempre vai ter um time a ser batido. Se você pegar a temporada, começa janeiro de 2019. Janeiro de 2019, o país todo falava que o time a ser batido é o Palmeiras. Palmeiras. Sim. Começa as rodadas do Campeonato Brasileiro, as 5, 6 primeira rodada, o Palmeiras líder. O Palmeiras é o time a ser batido. Até pra reforçar, Acaba a temporada, o Palmeiras não conquista um título. Foram 9 rodadas antes da Copa América. O Palmeiras tinha 8 vitórias e um empate. E Antes goleou da o Flamengo- Copa o Flamengo Campanha lá de atrás. Liverpool. 4-0. Campanha Não, de e o Flamengo não, nem segundo o Flamengo era. Era o Santos. E, Era o Santos. sofrendo na Aí Libertadores. aconteceu aquilo de o Flamengo. Então, o time, todo mundo tá falando que o time do momento é o Flamengo, 20 anos. Estamos em 2020, é o Flamengo, candidato a tudo, não sei o quê. É porque a gente está Mas todo concordando mundo já com as sabe. contratações e é o time a ser mas batido. mas o Palmeiras era também. Se você pegasse na mesma época, em 2019, que a gente tá aqui agora, se você pegasse hoje a conta do mês, 17, 18. era o time Palmeiras, é o time que vai ganhar a Libertadores, é o time a ser batido. O Flamengo tá todo mundo de olho no Flamengo. Pode ser o time a ser batido e de repente não conquistar nada. Mas aí que o Campeonato Carioca. Não vai nem disputar, né? Vai jogar com E o Palmeiras disputou o Campeonato Paulista e não ganhou. E tem uma O coisa Flamengo aí, tá de férias fato, ainda. O time, Não, mas time o Palmeiras profissional disputou o tá de férias. Campeonato disputou com o time titular titular. e não ganhou. Uma coisa que também é um fato, eu concordo com o Vamp, isso pode mudar, o Flamengo pode não ser o número 1, porque há um ano era o Palmeiras, é verdade, mas que tem hoje uma elite de times, de uns 8 ou 9 times, que são os times que de fato lutam por título, nos pontos corridos, uns 2 ou 3. Aí juntando Copa do Brasil e até Libertadores, uns 8 ou 9, que pode Que é brigar. normal. Ô, Bruno, não é. só teve um aí que deixou a desejar muito, que a gente nunca esperava que o Cruzeiro É o Cruzeiro. A gente apontava o Cruzeiro, Cruzeiro pra bater, exagerou, né? Exagerou. Mas pediu Cruzeiro muito. exagerou Mas uma coisa que eu falo, na Pedro. decepção. Pedro não chega como titular. Se o Gabigol ficar, a princípio ele O chega Gabigol como é reserva. titular. Dá pra comparar. Separou, viu? O problema de informação separou da irmã Gabigol do Neymar. separou, é verdade. É futebol, Flávio. Tá ligado? Mas o que tem a ver com futebol? Não, mas você tá falando do Gabigol, vamos falar aqui, ó, tá solteiro, tá na pista. Dá pra comparar. A irmã do moleque também tá na pista lá do nosso menino. Dá pra comparar quando muitas Só notícia vezes aqui, o Léo Dias que falou. colocam, tipo, Gabriel Jesus, o pessoal às vezes diz, Gabriel Jesus não é titular do Manchester City, então isso é um problema. Não é, porque na Europa também existe uma elite. O Pedro, ele podia ser titular do Fluminense, que é o time que ele jogou. Claro. Mas o que é melhor hoje? Ele ser uma opção do Flamengo ou ele ser titular do Fluminense que não briga por título nenhum? Mas com potencial pra daqui Sim, a pouco pra ganhar. a Como- posição, por quê? Porque primeiro que o treinador gosta de um jogador do estilo dele, né? E segundo, se ele jogar o que jogou lá atrás, ele na Fiorentina ele não jogou. Sim, né? e roda elenco. Foram 4 Outro dia jogos. eu fui olhar até o próprio Gabriel Jesus, porque fica essa coisa, o Gabriel é reserva, porque teve uma declaração do Guardiola outro dia que o Gabriel fez 2 gols, que ele falou, não, o titular é o Agüero é um cara histórico aqui, mas o Gabriel é uma ótima opção a ele. Eu fui olhar o elenco do City, quantos caras, o número de jogos de cada um. O Gabriel é o 6º jogador que mais atua pelo City nessa temporada. E o Pedro pode vir atuar. Sabe quem foi o jogador que mais jogou pelo City nessa temporada? O Gundogan. Que talvez num time de 11, final da Champions League, vou colocar os meus 11, acho que ele não vai estar. Não vai estar. Mas é o que mais jogou nessa temporada. É Então o cara verdade. joga. É uma Então, questão às de vezes situação. é melhor né? você ir para um time de elite, mesmo que você não seja titular absoluto, mas um time que vai lutar por título, do que ser titular absoluto no time que não vai lutar. O Gabriel Jesus podia ser titular absoluto, sei lá, do Sevilha, por exemplo.